Olá, povo de Deus, sábado da 15ª semana do Tempo Comum, Miqueias 2, de 1 a 5. Contemporâneo de Isaías, Miqueias é muito mais rústico e direto nas suas invectivas contra os donos da terra. Concentra-se mais nos problemas internos do seu país. Tem uma força profética que não deixa ninguém acomodado frente às suas denúncias. Um dos seus temas mais fortes se relaciona com a injustiça no âmbito rural. O pobre camponês está cada vez mais oprimido pelos grandes, de maneira geral. É vítima de autoridades civis e militares, de sacerdotes e falsos profetas. Outro tema de Miqueias é a certeza de que Deus não é alheio ao sofrimento do pobre e no momento certo vai agir. Acredita que o Messias virá do interior de Judá e que é necessário acertar o passo na história em 3 movimentos: respeitar o direito, amar a fidelidade e caminhar com Deus. No texto de hoje, há denúncias contra os usurpadores, que vivem maquinando o mal e ainda no leito planejam seus golpes. Miqueias fala abertamente o que está acontecendo. Esses golpes planejados ainda no leito são executados bem ao amanhecer. Cobiçam campos e os tomam com violência, cobiçam casas e roubam-nas, oprimem o dono e sua casa, o proprietário e seus bens. Esse mal não era algo isolado, mas fruto da estrutura estatal que fez nascer classes sociais, onde a elite subjugava a classe trabalhadora de maneira bruta e violenta. Cada vez mais esmagados por pesados encargos, esses trabalhadores eram progressivamente reduzidos a servos ou mesmo a escravos. Miqueias, a exemplo dos demais profetas, tais como Oséias, Amós, Isaías, anuncia o castigo que virá sobre os usurpadores, pois Deus tomará sim partido a favor do pequeno e explorado. Diz ele: eis que tenciono enviar sobre esta geração perversa uma desgraça, de onde não livrareis vossos pescoços. Não podereis andar de cabeça erguida, porque serão tempos desastrosos. Miqueias se baseia no compromisso da aliança, que previa o ideal de comunhão e fraternidade. Uma vez que os maiorais quebraram o pacto feito, a terra, o bem mais sagrado, será leiloada entre rebeldes. E referindo-se a um costume de repartição da terra de quando em quando, para evitar a criação de latifúndios, Miqueias diz que não haverá quem meça com cordel as porções consignadas por sorte na Assembleia do Senhor. Trata-se de profecia profundamente atual, pois os espertos de hoje também maquinam o mal ainda nos seus leitos. Na verdade, nem dormem para engendrar a maldade contra os pequenos e trabalhadores. Ultimamente, o que vemos? Reformas e mais reformas que só servem para acabar com os direitos adquiridos. A concentração de riqueza hoje em nosso país é de tal monta que temos ricos mais ricos que os ricos de países do primeiro mundo e pobres mais pobres que os pobres de países do chamado terceiro mundo. Segundo o IBGE, na média, quem está no topo da pirâmide social recebe mais de 36 vezes do que ganha quem está na parte de baixo. E os 10% com maior renda ficam com 43% de todos os rendimentos do trabalho do país. 1% com maior rendimento mensal ganha, em média,
180 vezes o que ganha a pessoa que está na parcela dos 5% com menor renda. Será que dá, a exemplo de Miqueias, prever a desgraça dessa gente que abusa dos pobres e vive arquitetando mal para locupletar-se ainda mais às custas da fome, da falta de moradia, de trabalho e de renda suficiente para que os trabalhadores possam garantir o seu sustento e a dignidade de sua família? No Evangelho, Mateus 12, de 14 a 21. Frente à perseguição dos fariseus que queriam matá-lo, o texto do Evangelho nos diz: Jesus retirou-se dali. E enquanto os fariseus arquitetavam planos para eliminar Jesus, ele continuava a fazer o bem no meio da multidão, pois por onde passava levava vida nova, curando todos os enfermos. Jesus vivia focado no reino, e por isso ameaças externas não o abalavam e nem lhe tiravam do seu objetivo e de sua opção: fazer o bem por onde passar e agir com misericórdia, sobretudo pelos pequenos e marginalizados. Hoje temos a releitura de um dos cânticos do servo de Javé, do segundo Isaías, aplicado a Jesus. Ao ver a prática de Jesus, seus contemporâneos enxergavam mesmo a concretização da profecia de Isaías. Os profetas tinham sensibilidade social, porém, tal sentimento tinha sua origem na profunda convicção de que agredir ao ser humano significa agredir ao próprio Deus. Por isso, podemos dizer que eles agem por motivação teológica. Aliás, uma teologia que não nos leva à indignação frente às injustiças sociais não concretiza o seu objetivo mais profundo, que é revelar o Deus de Jesus, que é Pai de todos. Mas como uma mãe que se preocupa primordialmente com seu filho enfermo, se debruça sobre as carências dos pobres e os acolhe em sua misericórdia. Como diz John Sobrino, uma tarefa urgente dos cristãos da América Latina é descer da cruz os pobres. E Jesus, o servo de Javé por excelência, nos ensinou a nos aproximar das multidões famintas e enfermas, curando e provocando processos de libertação. Era natural olhar para Jesus e identificá-lo com o servo de Javé, a grande novidade preparada pelo Pai, um missionário escolhido que, graças ao Espírito de Javé, recebe a missão de fazer que surja uma sociedade conforme a justiça e o direito. Ele não submeterá os fracos ao seu domínio, mas o seu agir acabará produzindo uma transformação radical. Podemos dizer que Jesus, com sua prática, tinha aquilo que o Papa Francisco insiste: consciência de que o tempo é superior ao espaço. Diz Francisco, existe uma tensão bipolar entre a plenitude e o limite. A plenitude gera a vontade de possuir tudo, e o limite é o muro que nos aparece pela frente. O tempo, considerado em sentido amplo, faz referência à plenitude como expressão do horizonte que se abre diante de nós. E o momento é expressão do limite que se vive num espaço circunscrito. Os cidadãos vivem em tensão entre a conjuntura do momento e a luz do tempo, do horizonte maior, da utopia que nos abre ao futuro como causa final que nos atrai. Daqui surge um primeiro princípio para progredir na construção de um povo. O tempo é superior ao espaço. Este princípio permite trabalhar ao longo prazo, sem a obsessão pelos resultados imediatos.
ajuda a suportar com paciência situações difíceis e hostis, ou as mudanças de planos que o dinamismo da realidade impõe. É um convite a assumir a tensão entre plenitude e limite, dando prioridade ao tempo. Dar prioridade ao espaço leva-nos a proceder como loucos, para resolver tudo no momento presente, para tentar tomar posse de todos os espaços de poder e autoafirmação. Dar prioridade ao tempo é ocupar-se mais com iniciar processos do que possuir espaços. Este critério é muito apropriado também para a evangelização, que exige ter presente o horizonte, adotar os processos possíveis e a estrada longa. O próprio Senhor, na sua vida mortal, deu a entender várias vezes aos seus discípulos que havia coisas que ainda não podiam compreender e era necessário esperar o Espírito Santo. A parábola do trigo e do joio descreve um aspecto importante de evangelização que consiste em mostrar como o inimigo pode ocupar o espaço do reino e causar dano com o joio, mas é vencido pela bondade do trigo que se manifesta com o tempo. Um beijo no seu coração.